darei continuidade ao pensamento do Parmênides, que eu iniciei na videoaula anterior. Você pode estar assistindo a videoaula anterior, onde nós falamos sobre a ideia de ser em Parmênides. O ser em Parmênides é tudo aquilo que é as coisas que estão no nosso meio, os objetos, enfim, tudo aquilo que está no nosso meio é o ser, e esse ser, ele tem uma identidade própria. Na videoaula passada, eu trouxe para vocês a definição da origem do ser em 4 aspectos que o Parmênides trouxe. Lembrando que o Parmênides é um filósofo antigo e da escola eleata. É muito importante você saber que cada filósofo ele pertencia a uma escola filosófica naquele momento na Grécia Antiga. Uma outra coisa muito importante é, para que você compreenda um autor, é muito importante você sempre pensar em que momento da história ele esteve inserido e desenvolvendo o seu pensamento. Caso contrário, fica mais difícil de você entender, ficaria uma ideia muito solta. Então é muito importante você entender isso. Partindo do ponto de vista que, em Parmênides, o ser é tudo que está no nosso meio e que esse ser ele tem uma origem e que nós já falamos dessas 4 características dessa origem, hoje eu trarei para vocês as 7 características que trazem a forma de ser e de se manifestar desse ser. Então, a origem é uma coisa, ela tem 4 modalidades, a característica é outra coisa, ela tem 7 modalidades. Então esse ser em Parmênides, ele tem atributos específicos que o caracterizam, e nós iremos trazer na aula de hoje. Então é muito importante que você ouça, se necessário for, que você volte o vídeo, mas que você tenha em mãos as 7 características, os 7 atributos do ser em Parmênides. Característica de número 1, atributo de número 1, o ser é idêntico a si mesmo. Ou seja, a coisa ela é idêntica a ela mesma. Isso nos remete ao princípio de identidade da lógica aristotélica, que é um conteúdo muito importante também, que com certeza nós iremos trazer ainda neste canal. Então, esse atributo de número 1 dirá que o ser é idêntico a si mesmo. Nós temos, por exemplo, este objeto. Esse objeto ele só pode ser idêntico a ele mesmo. Então, uma vez o objeto sendo idêntico a ele mesmo, ele te possibilita reconhecê-lo. Imagina que esse pente que eu acabei de trazer aqui como um exemplo, ele não tivesse uma identidade, ele não fosse idêntico a si mesmo. Quando você visse o pente pela primeira vez, se ele não fosse idêntico a si mesmo, na segunda vez que você fosse o ver, ele perderia a sua identidade e você não o reconheceria mais. Um outro exemplo muito importante, você me conhece, você me vê e eu tenho uma identidade própria. Você me vê hoje, em qualquer outro dia que você me vê, você irá me reconhecer porque eu continuo sendo o mesmo. Então o ser é idêntico. É um todo, unidade. Não há uma divisão do ser. Ele é uno, ele é único, ele é concreto. Ele não pode ser diferente, ele não pode dividir-se em partes. Eu sou Caio, corporal, uno, único. Você me reconhece quando me vê em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer lugar que você me veja, você vai me reconhecer porque você entende que há apenas um único ser igual a eu, por isso que você me reconhece. Ele não pode ser gerado, o ser é eterno. Então, esse ser, ele tem um atributo específico, ele não pode ser gerado. Mas entenda, é muito importante essa conceituação. Eu vim a ser gerado? Sim, eu vim a ser gerado. Eu não existia, mas a ideia de Caio, ela sempre permanecerá, não irá mais acabar a ideia de Caio, nem de qualquer objeto que você possa pensar. Então, esse ser que ele é eterno, ele não pode ser gerado no sentido da sua conceituação, da sua ideia em si. O pente, ele é uma ideia que existe em si. Essa ideia de pente não pode vir a ser gerada, ela existe e pronto. A ideia de Caio, ela não pode mais ser gerada, ela existe e pronto. Ela veio a ser como é e pronto. Então o ser não pode ser gerado. Não há como nascer um ser. O ser sempre existe, apenas em dado momento ele é descoberto e uma vez descoberto
essa identidade desse ser nunca mais se perde e não mais há a possibilidade de ser gerado. Você é imperecível, nunca acaba. Então é muito importante você entender que quando você tem a ideia de copo, ela é imperecível. Esse copo especificamente, esse objeto, ele pode até acabar. Digamos que a gente queime ele ou quebre, não sei, vai sumir a matéria. Então a ideia, o ser, aquilo que tu entende por copo, o ser copo, ele não tem como desaparecer. Então ele é imperecível, ele nunca acaba. A ideia de copo, a ideia do ser copo sempre permanecerá existindo, embora existam várias matérias diferentes do que representam um copo, mas a ideia, o ser copo, ele sempre irá existir. O ser é indivisível, ele é a totalidade em si. Então não tem como, quando você se depara com esse objeto, que em seu ser denomina-se copo, não tem como, de forma nenhuma, você entender que isso é uma cadeira. Então há uma indivisibilidade do conceito ser, ele é ele em si, ele é a totalidade em si. Não tem como você olhar para mim e você pensar em um outro professor, você lembrar de outro professor, porque eu sou indivisível. O ser Caio é indivisível, ele não te dá possibilidades de pensar em um outro ser, ele é a totalidade em si. Dessa forma, o ser em Parmênides, ele apresenta-se como uma totalidade em si, para que te dê suporte suficiente para afirmar a identidade própria daquele ser. Caso houvesse a possibilidade de esse ser divisível, de esse ser não ser total, você teria sempre dúvidas para conseguir concluir o que de fato a coisa iria representar. Dessa forma, não há dúvida nenhuma do ser das coisas. As coisas têm uma identidade própria e elas são indivisíveis, elas são totais. O ser é imutável, e isso nos remete à temporalidade. O ser é imutável no presente, no agora. Eu, o ser Caio, esse ser copo, ele é imutável. Ele é imutável. Digamos que daqui a alguns dias esse copo ele esteja em pedaços, ele esteja quebrado, mas ele permanece sendo copo, mas numa matéria, numa condição diferente da condição de quebrado. Então a condição de quebrado é apenas um tempo diferente desse tempo hoje, que é o tempo de estar concreto, de estar inteirinho aqui. Então esse tempo inteirinho, ele é um ser do copo em uma matéria inteira. Se ele estiver quebrado, é o ser do copo, mas enquanto matéria quebrada. A matéria pode até modificar a sua estrutura, mas o ser do copo sempre será o mesmo. Não importa o estado da sua matéria, ele vai ser sempre o mesmo. Claro, a sua matéria, o seu conceito de copo enquanto quebrado, ele é temporal. Ele é diferente no momento em que está quebrado, ele é diferente no momento em que está completo, intacto, mas ele continua como ser copo. O último atributo, o ser, porque o ser é móvel no espaço e no tempo. Ou seja, o ser, ele não modifica. O ser, ele é sempre ele mesmo. Não há uma possibilidade, não há como você visualizar o ser mudando a sua característica, mudando a sua composição. Ele é sempre o ser em si mesmo e não há uma possibilidade de se modificar a sua estrutura enquanto ser. Então esse foi o Parmênides, um filósofo muito importante na filosofia antiga, mas muito bacana de se estudar. Eu espero que vocês tenham entendido o filósofo e que qualquer dúvida que possa haver, vocês podem deixar aqui nos comentários que a gente pode estar solucionando para vocês. Um abraço, valeu!